que eu não sei se tem direito de gravação, por isso que ela não estava gravando. Agora está gravando, gente, aula 4, Introdução à Cinemática, parte 2. Continuando a nossa aula passada, certo? A aula 13, a gente começou alguns conceitos de introdução à cinemática. Quais eram esses conceitos, né? Vamos lá. Na aula passada, vimos o que? O que a cinemática estuda? Estuda aqui mesmo o movimento dos corpos em relação ao tempo, certo? O que mais? Vimos o que é ponto material ou partícula, correto? É aquele corpo que as dimensões no estudo não nos interessam, né? Você pode descartar ali que não vai interessar ali no estudo do movimento. Vimos também corpo extenso, que seria o corpo extenso. Você já é aquele tipo de corpo diferente a ponto material ou partícula que você não pode descartar as dimensões daquele corpo. Você não pode chegar, o peso é desprezível, o tamanho não leva em conta. Não, você não pode. Tá? O corpo extenso você não pode. Depois a gente vê também o conceito de referencial, o conceito de movimento e repouso, que esses três, vocês viram que estão totalmente ligados, né? Para dizer se um corpo está em movimento ou um repouso, eu dependo antes definir um referencial. Senão, não posso falar que está em movimento ou repouso. Ou se alguém te falar, você sempre depois tem que perguntar qual é o referencial para você dizer que esse corpo está em repouso ou que esse corpo está em movimento. Qual foi o referencial que você usou, certo? E também depois vimos, na última aula, o que é trajetória, correto? Pois bem, hoje ainda, como falei para vocês já logo nos primeiros minutos, vamos começar a ter mais uns novos conceitinhos e algumas coisinhas que vai ligando números, tá? Vamos lá, prestem atenção. Pois bem, mais um conceito que a gente vai aprender ainda para conhecer cinemática é a posição escalar. Você vai encontrar ela aqui simplificada no S, um S maiúsculo, às vezes esse S está em minúsculo, às vezes está em X minúsculo. Por que o S, professora, na curiosidade? Vem da palavra space, espaço do inglês, tá certo? E o que é posição escalar, afinal, professora? Corresponde à distância que o móvel se encontra em relação à sua origem. A origem dos espaços, vocês vão ouvir muito isso, é o ponto zero da reta, da estrada, tá? Essa é a origem do espaço, dos espaços, aliás. A posição escalar vai ser aonde esse móvel está. Nesse exemplo dessa reta aqui, que é S é o espaço em metros, né? O M aqui quer dizer que está na unidade metros. Temos o S laranja, ele está na posição escalar S igual a 2 metros, correto? Agora a bolinha verde, ela está na posição 4 o quê? Metros. Não adianta eu chegar ali e colocar 4, porque é 4 o quê? Não é bingo, entendeu? Tem que colocar, é 4 o quê? Metros. Ele está me dizendo aqui que está em metros. Já na situação, quando você está na estrada, você já deve ter percebido, tem umas plaquinhas, você está passando ali de carro, de ônibus, de moto, às vezes até a pé está caminhando num trecho ali, você vê umas plaquinhas que vai ter um número e vai estar KM. O que seria isso? Essa é a posição? Sim, isso eu posso considerar que é a posição escalar. Por quê? Nesse exemplo aqui, KM37 é a placa quilométrica, porque KM quer dizer que é quilômetros, correto? No quilômetro 37 de uma rodovia, ou seja, ela está a 37 quilômetros do marco zero dessa rodovia. Toda rodovia tem um marco zero de começo. E aí, então, quando você vai se distanciando desse marco zero, ele vai mostrando a quilometragem, tá certo? Então, essa quilometragem não é que a rodovia está brincando de bingo, de alguma coisa assim, não, ela só está mostrando a distância em que você está, né? Ou as coisas que estão, né? O posto está no quilômetro 12. Então, eu sei que ele está a 12 quilômetros da origem da rodovia, entende? Então, ali, isso que é posição escalar, corresponde à distância que o móvel se encontra em relação à origem, tá? Continuando.
Nós temos, então, aqui um desenho aqui. Vamos lá, seguir o exemplo aqui. Na figura abaixo, olha lá, temos dois carros, A e B, certo? Estão na mesma distância da origem. Como assim na mesma distância da origem? O marco zero é o zero, certo? A origem dos espaços, é o ponto zero. Como assim eles estão na mesma distância, professora? Olha só, o A está à esquerda e B está à direita, certo? Isso a gente vê claramente. Só que aqui, ó, note que para definir a posição de um corpo na trajetória, o sinal positivo e o sinal negativo são muito importantes, tá? Para identificar o lado em que se encontra o corpo em relação à origem, tá? Então, no caso aqui, B está no S 3 quilômetros positivo. Já o A está no quilômetro menos 3 negativo. Assim, eu já sei, se eu tiver que fazer esse desenho, às vezes isso vai estar no texto. O carro A está no quilômetro menos 3 da origem dos espaços, e o carro B está no quilômetro 3 da origem dos espaços. Desenhe essa representação. Você vai desenhar a reta, a origem dos espaços é aqui o zero, essa reta vai estar em quilômetros, porque eu falei que está em quilômetros, certo? Se eu falasse que está 3 metros, teria que estar aqui em metros, tá? S entre 45 metros, aqui no caso está em quilômetros. Eu sei que o B está no 3 quilômetros positivo, então está no lado direito do zero, certo? Porque o lado direito está os positivos. E eu sei que o A, quando eu digo que está no quilômetro menos 3, ele vai estar no lado esquerdo da origem dos espaços, do lado zero, porque ele é negativo, tá certo? Então, espaço é a medida algébrica desde a origem até o corpo estudado. Algébrica, eu diria que é um número, positivo ou negativo. O espaço pode ser positivo, certo? Aqui está ao contrário, tá? Como é o corpo B, ou negativo, como está o corpo A. O espaço será nulo, S igual a zero, quando o corpo estudado estiver na origem dos espaços. Então, se tivesse um outro veículo aqui, um trator, eu coloco ele bem no zero. Aí eu pergunto, qual é a posição escalar do trator? A posição escalar do trator é S igual a zero. Por quê? Ele está na origem dos espaços, tá certo? Isso também você vai poder encontrar, tá? Continuando, vamos ver aqui nesse exemplo, então. Qual é a posição escalar? Nós temos aqui o marco zero, a cidade, tem toda a cidade aqui, os arranha-céus da cidade. Temos um ônibus e temos um caminhão. O ônibus, qual vai ser a posição S dele, a posição escalar dele? Ele está na plaquinha KM, 20 km. Então, o S dele é 20 quilômetros. Ele está a 20 quilômetros do marco zero da cidade. E o caminhão? O caminhão está a, olha a plaquinha dele, 50 quilômetros do marco zero, do referencial da cidade. S igual a 50 quilômetros. Tá certo? Tranquilo? Sem estresse? O professor, tem que sempre ter o S junto, tem que ser Diga. igual a 50, né? Igual ao número que tá ali na coisa. Isso. S igual tanto. Não adianta eu chegar... Qual a posição escalar? Só colocar 20 km. Para mim, eu tenho que colocar o S, porque o S, esse S aqui, maiúsculo, vai representar em física posição escalar. A pessoa vai olhar ali, já sei. O ônibus está na posição escalar 20 km. Gente, galera, eu já sei onde está o ônibus, já sei onde ele está, entendeu? Porque toda essa informação vem de todo esse aparato aqui, não só o número. Por isso que é importante tanto colocar o S igual, o número, certo, em que ele está, e o valor, a unidade, se eu estou falando em quilômetros, se eu estou falando em metros. Se fossem formigas, falaria em centímetros, certo? Eu preciso mostrar essa unidade, senão apenas um número não é bingo, tá bom?
Continuando aqui, outro exercício aqui que a gente tem. Agora a gente vai ter a relação da posição escalar com o tempo. Lembra que eu falei para vocês que cinemática eu estudo o movimento no tempo? Então, aqui eu vou querer, a gente vai mostrar aqui, ó, para o tempo, qual vai ser a posição dos carrinhos em cada tempo que ele pergunta aqui. Vamos, antes de responder, você tem que observar primeiramente, onde está a origem? A origem está aqui, certo? Qual que é a reta? S metros, certo? O S está em metros aqui. Então, a gente vai usar metros, tá? Então, vamos começar a fazer o problema. T igual a zero, tempo igual a zero. Tempo igual a zero, o carrinho está na posição menos 2, certo? S igual a menos 2 o quê? Metros, correto? S igual a menos 2 metros. Agora o carrinho na posição igual a 1 segundo. Aqui está o nosso 1 segundo. O carrinho está na onde? No zero. Então, T igual a 1 segundo, a posição S é igual a zero, certo? Aqui no zero, não precisa ficar colocando metro, segundo, se quiser, tudo bem, tá? Agora, na posição T igual a 2, vou aqui na reta, encontrei meu T igual a 2, e eu vou lá ver aqui na reta da posição, onde ele está? Ah, 3. Então, no T igual a 2 segundos, a posição S, né? A posição escalar é igual a 3 metros. E agora o último tempo que ele deixa aqui para explicar, T igual a 3 segundos. 3 segundos está aqui desse lado, ele está na posição 6, então T igual a 3 segundos. Essa flechinha quer dizer que está, tá? É um símbolo matemático. Está na posição no S igual a 6 metros, certo? Essa é a relação da posição escalar com o tempo, tá? Às vezes até pode ser o efeito contrário. O carrinho na posição 3 metros, qual o seu tempo? Só ir lá ver. Carrinho, posição 3 metros, o tempo 2 segundos, correto? Você pode também abordar dos dois jeitos. A pergunta pode vir tanto perguntando qual é a posição no tempo, ou então qual é o tempo na posição. Certo? Tranquilo? Vamos lá. Depois disso, né, aprendemos ali posição escalar, o S, certo? Agora a gente vai conhecer outro conceito, que é o chamado deslocamento escalar, ΔS. Tá? É o deslocamento. E o que é deslocamento? Olha só, para calcularmos o deslocamento escalar de um móvel, não nos preocupamos com o trajeto do móvel. Ou seja, não nos interessa por onde o móvel passou, só nos interessa o lugar onde ele começou, posição inicial, e o lugar onde ele terminou, posição final, tá? O ΔS, que é o deslocamento escalar, ele só está preocupado com a posição final e a posição inicial, tá? Não quer nem saber se ele fez a curva, se ele foi, se ele voltou. Não, eu quero posição inicial, posição final. Isso que eu preciso para encontrar o deslocamento escalar. Olha só outra coisa. O deslocamento escalar corresponde à diferença, o que é a diferença na matemática? Subtração. A diferença entre a posição final e a posição inicial do móvel, tá? No intervalo de tempo escolhido. Às vezes vai estar num tempo ali, num probleminha. Mas vamos bem baby steps antes. Olha só. Então, deslocamento escalar é o quê? Se ele diz que é a diferença da posição final menos posição inicial, como que eu represento isso na nossa formuleta aqui? ΔS, o triângulo, certo? Esse triângulo significa delta no grego, triângulo S, certo? O deslocamento escalar é igual S final, quando não tem nada aqui, às vezes em alguns lugares vai ter um Finho, às vezes não tem nada. É a posição final do móvel menos S0, ou às vezes vai ter um izinho. O que é isso? É a posição inicial do móvel, tá? Assim que a gente encontra o deslocamento escalar. E uma coisa importante ressaltar, olha só.
É importante ressaltar que o deslocamento escalar e distância percorrida são conceitos diferentes. Enquanto o deslocamento escalar é uma simples comparação entre a posição final e a posição inicial, a distância percorrida é a soma de todos os espaços percorridos pelo móvel. Como assim, professora? Olha só, lembram só naquela aula passada, quando eu falei para vocês entrarem no Maps de vocês, ir lá na sua figurinha e ver a linha do tempo? Quando você vê a linha do tempo, você vê todo o trajeto que você fez. O início que ele coloca ali é sempre a sua casa, correto? Essa trajetória toda é a distância percorrida, porque ele mostra todos os caminhos que você fez. Lembra aquela trajetória? Lembra que era a trajetória? É a ligação dos pontos. A distância percorrida soma todas essas posições. Assim, professora, eu fui na padaria e voltei. E na padaria 1 quilômetro. Quando eu volto, né, um para ir, um para voltar, eu andei 2 quilômetros. Esse valor é a distância percorrida que você fez para ir para a padaria. Então, a distância percorrida foi 2 quilômetros? Exatamente, foi 2 quilômetros. Agora, o deslocamento escalar é diferente. Por quê? Deslocamento escalar não é posição final menos posição inicial? Então, se você sai da sua casa, posição inicial, e volta para sua casa, a posição final, você está subtraindo ela mesma, certo? Então, o número que você vai estar aqui é 0, certo? Por isso que os dois conceitos são diferentes. Mas, professora, como assim meu deslocamento foi 0? Minha trajetória foi 2 quilômetros, eu andei 2 quilômetros. É que trajetória, né, distância percorrida, que é toda a soma das posições que você foi e voltou, a distância percorrida é diferente que deslocamento escalar. Tá? Pegaram isso? Vai ter uns exemplinhos para frente, tá bom? Diga, Isadora. Não, dizer que eu entendi agora. Professora. Diga. Então, só se eu fosse, por exemplo, saísse da casa, da minha casa, fosse na padaria e voltasse para casa do meu vizinho, aí teria contado, sei lá, 1 quilômetro, vamos supor? Pode ser. Se fosse assim, nessa trajetória de 2 quilômetros, né, de ir e voltar, se você fosse na padaria, 1 quilômetro. Se você voltar direto para sua casa, mais 1. Aí seria 2, o deslocamento seria 0, a distância seria 2, certo? Agora, no meio do caminho, está a casa do seu vizinho. Então, você vai 1 quilômetro e quando você volta, a sua posição final não foi sua casa, a sua posição final foi a sua casa do seu vizinho. Aí você vai ter um deslocamento, um outro valor, que também vai ser diferente que a distância percorrida. Correto? Porque você não voltou para a sua posição inicial, entendeu? Entendi. Obrigada. De nada. Vai ter um exemplo bem legal. Pode dizer, Karine. Desculpa, mas eu não entendi. Porque você não tem a diferença de deslocamento com distância percorrida? É. Vamos lá, vamos primeiro no deslocamento. O deslocamento é o ΔS aqui, tá? E que o deslocamento escalar, ele vai trabalhar só com duas informações. Quais são elas? A distância, a posição final, que seria acabou o movimento, a posição final, certo? A sua posição final, você já não sai daquele lugar, você parou, é a posição final. Menos a posição inicial, onde você começa o seu movimento. O exemplo, como eu falo, da padaria, certo? Ou você vai dar uma volta no quarteirão. Você começa na sua casa, certo? Posição inicial, e você termina qual a sua posição final? Na sua casa. Então, seu deslocamento vai ser 0. Para o deslocamento escalar, é 0. Tá? Porque ele só trabalha com essas duas informações. Ele trabalha com posição final e posição inicial. Já a distância percorrida é diferente, porque o nome já diz, é a distância, é tudo que você percorreu.
Aí você fala, nossa, professora, eu dei a volta no quarteirão, o quarteirão tem 5 quilômetros. Como você pode dizer que o deslocamento escalar é zero? É zero porque você não voltou para sua posição inicial, que agora é a final, você não voltou para sua casa? Então, aqui no deslocamento, ele acha que é zero. Deslocamento, ele não acha, né? Ele afirma que o seu deslocamento é zero. Mas deslocamento não quer dizer a distância que você percorreu. A distância, que é todo o quarteirão, 5 quilômetros que você ficou caminhando ali até para fazer aquela corrida, a distância percorrida já é diferente, porque é a soma de todos os espaços que você percorreu, certo? Por isso que é diferente, porque se a distância percorrida é a soma de todos os espaços percorridos, como ele vai ser igual? Que esse deslocamento é a diferença, e diferença não de todos os espaços, é a diferença do quê? Posição final menos posição inicial, tá? Pode parecer um pouquinho meio estranho agora, mas lá no final aqui dessa aula vai ter alguns exercicinhos que aí vocês vão entender um pouquinho melhor, tá bom? E Profe, no caso, é aquela, tipo, a distância que eu saio de casa começa a contar até a hora que eu volto. Isso, exatamente. Começa a contar todo o seu movimento, desde a ida e na volta. A distância percorrida é isso, conta tudo. Entendeu? Já deslocamento escalar, não. Só conta da onde você partiu e aonde você voltou. Tá? Eu já adianto, vai ter uns exercícios bem legais que a gente vai fazer juntos aqui, que tem um caso, apenas um caso, que o deslocamento escalar vai ser igual à distância percorrida. Tá? É um caso bem, bem simples, que vocês vão pegar rapidinho. Nos outros demais casos, sempre dá diferente. Tá bom? Tá certo, gente? Tranquilo? Alguém mais? Sim. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo dos ciclistas aqui. Olha só o exemplo. Ele quer saber o deslocamento escalar ΔS dos ciclistas. Vamos lá. Ele nos diz, nós sabemos, deslocamento escalar é o quê? Posição final, com Szão, menos posição inicial, certo? Vamos lá. Qual é a posição inicial? Olha só, ele já nos diz aqui, no início, ele estava na posição menos 4 o quê? Quilômetros. Olha só, ele colocou aqui. Posição inicial, menos 4, certo? Qual foi a posição final? Olha só, fim. Ele está no quilômetro 3, posição 3. Então, só jogar aqui. Vamos lá. ΔS é igual S, posição final, 3. 3 está aqui, certo? Menos 4, porque a posição está no lado negativo. Não posso chegar e só jogar 4, senão vai dar outro número. Por isso que aqui tem que ter cuidado. Menos é o que dá a fórmula. E esse menos 4 entre parênteses é o da posição que ele está. Certo? Menos com menos, qual era a regrinha? Mais. Então, vai dar mais 4, correto? Então, 3 mais 4, 7. 7 o quê? Quilômetros. Tá? Tranquilo? Sem estresse? Uhum. Então, vamos lá. Olha só, agora vai começar pelas baterias. Poderia voltar? Oi, diga, Panela, perdão. Pode voltar para explicar de novo que eu não entendi muito bem. Desculpa aí. Imagina, que isso, olha só. Tá aqui nos ciclistas, certo? O mesmo ciclista. A reta nos diz aqui que tá em quilômetros, beleza? E ele marca aqui o início, ele tá no início, na posição menos 4. Ele partiu ali pedalando no início, quilômetro menos 4. Aí ele foi no final, ele parou aqui no quilômetro, porque tá fim, na posição 3 quilômetros. Aí vem a pergunta, qual é o deslocamento escalar? Bom, nós sabemos, né? Deslocamento escalar, aprendemos no slide passado, ΔS é igual a posição final, certo? Menos posição inicial. Eu já vi aqui na reta que no início ele estava na posição menos 4 e no final ele está na posição 3.
Tudo está em quilômetros. Então, é só jogar aqui na nossa formuleta. Vamos lá. Deslocamento escalar, ΔS, certo? É igual. Qual é a posição final? Qual que é o Szão dele? Tá aqui. Fim. 3. Joguei aqui. Menos, esse menos vem da fórmula, tá? Menos, qual é a posição inicial que ele começou a pedalar? A reta está nos dizendo que no início ele estava na posição menos 4. Então, abre parênteses, menos 4, certo? E aí é só fazer aqui aquele lance matemático. 3 menos 4, o que acontece com menos? Fica mais. Então, vai ficar 3 mais 4, certo? Isso vai dar 7. Prof, mas caso contrário, não tenha o menos na frente do 4 ali, que não seja em parênteses, tipo, vamos supor 4 menos 3 normal, sem menos. Aí é sinal de menos mesmo. Sim, se essa posição inicial aqui não fosse negativa, faz de conta, ele partiu do 1. Aqui ia ser 1, ia ser 3 menos 1. Tá? Aqui ele ficou negativo. Ele está negativo porque ele está na posição inicial, que a reta nos diz aqui, início, ele está na menos 4. E eu não posso chegar e desconsiderar esse sinal, porque muda tudo, certo? Menos com menos dá mais, então 3 mais 4, 7 quilômetros. Esse foi o deslocamento escalar que o ciclista teve. Certo, Valéria? Tranquilo agora? Sim. Obrigada, prof. Imagina. Olha só, agora a gente vai vir em vários exemplos dessa trajetória. Parece uma centopeia, mas presta atenção que é bem legal que nessa centopeia, né, ela tá cheia de informaçõezinhas. Vamos lá, que agora a gente vai mergulhar nela. Olha só. Considere a trajetória dada na figura. Temos aqui uma reta aqui de trajetória. S em metros. Beleza. Em cada item a seguir, determine o deslocamento escalar e a distância percorrida. Essa trajetória está numerada de 1 em 1 metro, ou seja, está aqui de 1 metro, tá? Olha só, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e também na parte negativa, né? Lembra? Você tem a origem, 0, dos espaços, lado direito positivo, lado esquerdo negativo, menos 1, menos 2, tá, ele deixou tudo bonitinho assim para vocês. A origem da trajetória, eu marco 0, marco 0. A trajetória é orientada positivamente para a direita. As posições dos pontos são as seguintes, ele ainda dá as posições para você. SA, ou seja, posição A, certo? Posição escalar A, aqui. Menos 7, tá vendo? Menos 7 metros. É menos 7, certo, gente? Aqui ele nem precisava dar, às vezes podia ser até uma pergunta. Diga as posições das letras. SA igual a menos 7. O SB, vamos lá, o SB, ele está na posição, qual posição? Menos 3. Menos 3 o quê, gente? Metros, a reta está em metros. O SC é 0, ele está na origem, no marco 0, onde tudo começa. Então, SC, 0, origem. O D, qual que é o D? S igual a 2, 2 positivos, 2 o quê? Metros. SD igual a 2 positivos, mais 2 metros. Aqui ele coloca até mais para ajudar, se você já sente confiança e olha que ele é positivo, não precisa colocar o mais, fica a sua escolha. E o SE? O E está na posição 6, olha só, correto? SE igual a 6 metros. Pronto, você já nomeou ali os espaços, deu nome aos bois. Vamos então começar o show. Letra A, trajeto ABD. Lembrando, ele quer o deslocamento escalar e a distância percorrida. Vamos lá. Nesse caso, o móvel saiu da posição A, olha ele aqui. Saiu dessa posição A, certo? A posição A, qual que é a posição A? Menos 7 metros. Foi até a posição B, chegou aqui, hello, gente, foi lá, né, tomar uma água, posição B, certo? Que está aqui no menos 3, e em seguida se dirigiu
continuou a estrada e foi na posição D. E aí ele acabou, tá? Porque A, B, D. 1, 2, 3. Ele foi no D, pronto, cheguei em casa, ou já cheguei aqui, vou almoçar, e parou. Vamos lá. Calcular o deslocamento escalar e a trajetória. Vamos deslocamento escalar primeiro. O que é deslocamento escalar? É ΔS. ΔS igual posição final menos posição inicial. Isso é igual, qual é a posição final dele? A posição final dele, qual foi a última posição aqui? Dirigiu-se a posição D. É a última posição dele, certo? A posição final é 2, 2 positivos. Certo, gente? 2. Certo. O que mais? Deslocamento, posição final, menos posição inicial. De onde ele começou todo esse trajeto? Ele começou da posição A, não é mesmo? Olha só, o móvel saiu da posição A. Ele começou dali. Qual é a posição A? Menos 7. Então, menos, abre parênteses, menos 7. Certo, gente? Tranquilo? Fazendo, então, a matemática, 2 menos com menos, mais. Então, 2 mais 7, deslocamento escalar, 9 metros. Certo? Tranquilo? Sim. Agora, a distância percorrida. Distância entre A e B, o móvel andou 4 metros. Vamos lá, A e B. Só contar, lembra que ele disse que está separado em 1 metro, bem no início? Só contar. 1, 2, 3, 4. Ah, ele andou 4 metros. E depois ele andou até o D. Então, mais o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele andou 4 mais 5 para chegar aqui. Então, no total, ele andou 9 metros. Certo? Aqui é o exemplo que os dois dão o mesmo valor, tá? Depois, no final do slide, tem a explicação por quê, mas se vocês quiserem, eu já dou um spoiler. Por que isso acontece? O deslocamento escalar e a distância percorrida vão ser iguais quando ele não voltar, tá? Se ele, por algum momento, ele vai no A, vai no B, vai no D e volta, nem que seja para B, aí a distância percorrida é diferente que deslocamento escalar, tá? Mas nessa situação, ele não voltou, ele só seguiu em frente. Então, aqui, deslocamento escalar e distância percorrida é o mesmo valor, tá? Nos exemplos que vão vir agora da letra B e C, ele volta no meio da viagem. Aí você vai ver que esse número vai dar diferente aqui dos dois valores. Tá bom? Tranquilo, gente? Suave até agora? Aula? Sim, tudo certo. Valeu, valeu. Vamos então lá para a letra B. Trajetória, trajeto BED. Vamos ver o que acontece aqui. Nesse caso, o móvel saiu da posição B. Tadã, menos 3 metros. Foi a posição E. Ele foi lá embaixo. Posição E. 6 metros, certo? E em seguida dirigiu-se a D. Ele então fez uma volta. Vou voltar aqui, visitar meus amigos no D. E voltou no D. Posição 2. Então, vamos calcular deslocamento escalar e a distância percorrida. Deslocamento escalar é o quê? ΔS igual posição final menos posição inicial. Qual é a posição final? Quando ele para tudo. Posição D, correto? É a posição final, certo? Qual que é a posição em D? 2. Pronto, coloquei aqui 2. Tá 2 positivos. 2. Menos. E a posição inicial? Quando ele começa tudo. Bem aqui no início diz, o móvel saiu da posição B. Qual que é o B aqui? Menos 3. Menos 3 metros. Então, menos 3, né? Abre parênteses, menos 3, fecha parênteses. Lembrando ali na mágica da matemática, menos com menos, mais. Então, 2 mais 3, 5 metros. Deslocamento escalar vai ser igual a 5. Certo? Prof, da onde sai esse menos 2? Menos 2? Calma. Não tá menos 2, não. É 2 positivo. É o ponto final, olha. Ponto final, porque olha só. O móvel saiu de B,
ele foi para e voltou e veio para D. É a posição final dele, foi o trajeto B, E, D. D é a última posição que ele está, é o ponto final, certo? Então, o deslocamento... Tá, prof, mas daí ali então não vai ficar 1 em vez de 5, porque não é menos 2, é mais 2? É mais 2, olha só, o D não está positivo aqui? Certo? Sim. Então, posição final. Qual é a posição final que ele para aqui o trajeto? D? 2 positivo. 2 positivo, por isso é o 2 aqui, tá vendo? 2. Sim, mas por que aquele negativo ali? Na onde? Ali para ficar 2 negativo, abre parênteses, menos 3, fecha parênteses igual a 5, não seria não, então? Aqui tá igual 2, não tem negativo aqui não. Ali é da fórmula. Esse menos veio da fórmula, porque o quê? Posição final menos posição inicial. O 2 é a posição final, certo? Menos, qual é a posição inicial? Que ele começa todo esse trajeto. Ele começa em B, certo? B é menos 3. Então, menos da fórmula, abre parênteses, menos 3 da posição que ele começou, correto? E aí tem aquela parte da matemática. Menos com menos, mais. Então, fica 2 mais 3. Deslocamento escalar é 5. Certo? Agora, a distância. A distância percorrida entre B e E, o móvel andou 9 metros. Só contar aqui, vamos lá. Ele está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chegou em E, 9 metros. E depois que ele chegou em E, ele foi para B, certo? Então, 9, 1, 2, 3, 4. Ele andou mais 4 metros. Então, vai ser 9 mais 4. 9 mais 4, 13 metros. A distância percorrida foi 13 metros. Tá vendo que deu diferente? Deu diferente porque ele foi e voltou um pouquinho. Aí deu diferente. Naquele primeiro exemplo da letra A, ele só foi. Quando o móvel só vai, deslocamento escalar e distância percorrida dá o mesmo valor. Agora, quando ele vai e ele volta, nem que seja um pedacinho, o valor de distância percorrida e deslocamento escalar vão ser diferentes. Tá vendo? Ó, deslocamento escalar foi 5. A distância percorrida, é tudo que ele andou, foi 13. Correto? Suave? Tranquilo, gente? Uhum. Agora vamos para o nosso C. Eu acho que tem mais um. Opa, é o nosso penúltimo. Olha a letra C. Trajeto EAB. Beleza? Vamos lá. Nesse caso, o móvel saiu da posição E. O E aqui. Qual é a posição E? 6 metros. Positivo. Foi até a posição A. Caramba, foi lá na ponta. Tá. Chegou aqui. Posição A é menos 7. Tá bom. E aí ele terminou, em seguida foi na direção B, foi quando ele termina tudo. Ele estava aqui e vem para cá. E aí ele parou. Então vamos lá, deslocamento escalar. Deslocamento escalar, ΔS, é o quê? Posição final menos posição inicial. Qual que é a posição final? A posição final que ele para tudo é a letra B. Qual que é o espaço aqui? Menos 3 metros, menos 3, certo? E agora, menos posição inicial. Então, onde ele inicia todo esse trajeto? Ele inicia aqui, o móvel saindo da posição E. Na posição E, qual que é o valor do SE? 6. 6 positivos. Então, por isso, menos 6. Esse menos vem da fórmula, tá bom? Então, menos 3, menos 6, vai dar menos com menos, você soma os números e mantém no sinal, correto? Vai ficar menos 9 metros. Tranquilo? E agora vamos para a distância percorrida. A distância percorrida é todo o espaço onde ele andou. Entre E e A, o móvel andou 13 metros. Só você ir contando aqui, vamos lá. Ele começou aqui, foi até A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ele andou 13 metros.
certo? E depois ele ainda foi na posição B, certo? É onde ele termina. Então, além de 13, ele foi 1, 2, 3, 4. Ele andou mais 4 metros. Distância percorrida é a soma de tudo. Se ele andou um pedaço 13 e depois 4, 13 mais 4, 17 metros. É a distância percorrida. Certo? Tranquilo? Sim. Opa, tem alguém que caiu aqui, permitir. Então, chegamos para o nosso último exemplinho. Último exemplinho. Ô, prof, acho que não dá tempo, já é 3h30. Opa, a aula é até 3h30? Sim, agora já é recreio, né? Opa, é verdade. Perdão, gente, perdão, nos esticamos. Terminamos, então, começamos aqui na próxima aula. Beleza? Tá bom. Tá bom. Tchau, Beijo, prof. tchau. Valeu, gente. Valeu. Tchau, Tchau, beijo. Beijo. Tchau, prof.